Boa noite, bem-vindo ao Meu Estilo Decor Live, que hoje vai falar sobre decoração com reaproveitamento das coisas que você já tem em casa. A gente vai trocar uma ideia de como é que a gente fica sabendo o que vale a pena reusar, o que vale a pena não usar na decoração da sua casa. É difícil se desapegar, como é que faz isso? Alguns truques para a gente repaginar móveis, né? E essa questão do reaproveitamento, de usar as coisas que você já tem na decoração, é o passo número 3 do roteiro de decoração para a vida real, que é aquele roteiro com 7 passos simples que podem ser seguidos por qualquer pessoa para fazer o seu próprio projeto de decoração. Eu sou a Simone Collet e o meu negócio é te contar tudo que eu sei, te ensinar tudo que eu sei sobre decoração sem segredos. Então, a gente já falou nas últimas 2 semanas do primeiro passo, que é como começar um projeto de decoração, que é descobrir o seu estilo. Do segundo passo, que é casa, para você ter uma casa prática e funcional, você tem que fazer essa casa funcionar para o seu estilo de vida, então você precisa entender como é que é esse seu cotidiano, como você e a sua família usam a sua casa, né? E montar toda a sua decoração pensando nisso. E agora o passo 3 você já sabe o estilo, já sabe o seu estilo, você já sabe como você vai usar a sua casa. É pensar que móveis que você precisa, móveis, acessórios, né, que você precisa, que tem a ver com o seu estilo e que te ajudam a viver dentro do seu, ter um cotidiano prático, né, ter um dia a dia prático. E se você já tem essas coisas, ou o que você precisa comprar, que não tem, ou pode substituir, de repente você está com uma mesa muito grande, não precisa de uma mesa menor. Ou ao contrário, você tem uma sala gigante, uma mesa pequena, que é uma mesa maior, ou que é um sofá mais confortável, enfim. Tudo isso a gente vai repensar quando a gente pensa nos móveis, no que a gente tem e o que a gente pode reaproveitar. E reaproveitar tem 2 super vantagens. Todos os projetos que eu faço, tanto de coaching como projeto completo, e aqui na minha casa, com as minhas coisas, eu faço a mesma coisa, eu sempre procuro utilizar as coisas que eu já tenho. E muitas vezes um móvel que está sobrando num lugar, ele vai acabar fazendo uma outra função em outro ambiente, né? Então, qual é a vantagem de você usar as coisas que você já tem? Bom, primeiro que quando você usa coisas que já estão com você, já fazem parte da sua história, né? Você traz personalidade e exclusividade para a decoração, né? Não faz nenhum sentido quando você... Oi, Kika, boa noite, Maria Cristina. Não faz nenhum sentido você, quando começa a decoração, tem muita gente que fala, se eu pudesse, eu jogava tudo fora e comprava tudo novo. Mas você corre um risco grande de ficar com uma casa impessoal, né? De ficar com uma casa com cara de showroom. Porque você vai comprar tudo novo, não vai ter nada ali que te lembra da sua vida, da sua história. Você não tem nenhum móvel de família, é isso mesmo? Nenhuma pecinha, uma poltroninha velhinha que era da sua avó, como eu. Não precisa ser um móvel antigo, né? Um móvel, vamos dizer assim, de estilo, original. Não estou falando disso, mas às vezes é uma poltroninha que não tem nenhum valor, vamos dizer, como antiguidade, mas que carrega um significado para você. Então, assim, é legal você trazer essas peças para sua decoração, porque vai trazer a sua personalidade, a sua história para a decoração. Então, isso é uma das vantagens da gente usar o que a gente tem, que a gente já consegue fazer uma decoração com uma cara mais nossa, né? Não ficar com aquela decoração todo mundo igual. E a outra vantagem é que o planeta agradece, né? Porque quando você usa as coisas que você já tem, você está evitando descarte, né? Que é ficar gerando entulho e lixo que vai ficar décadas para se decompor num lixão, né? E também vai evitar de usar os recursos naturais que precisa para você fazer um produto novo, né? Então você imagina a quantidade de madeira que a gente usa todos os anos para fazer novos móveis, móveis que são descartáveis, que vão ter lá uma vida útil cada vez menor, 5 anos, 10 anos no máximo, e depois vão ser jogados no lixo. Então, assim, não faz sentido, né? Então, quando a gente reutiliza móveis, e mesmo quando a gente não tem móveis de família, sabe? Usar móvel de brechó, móvel que você garimpou numa feirinha de antiguidade, isso tudo ajuda a trazer essa personalidade, né? Essa ideia de casa vivida, de casa com alma para sua decoração, né? Então, eu sou super fã de usar móvel, misturar antigo com novo na decoração, tá?
Oi, Paty, boa noite. A Paty na casa dela tem. Eu fiz uns anos atrás um projeto para ela e ela usou um montão de coisa que ela já tinha. A gente trouxe umas peças novas, mas o que ficou legal foi essa mistura de coisas que ela já tinha e que ela misturou com coisa nova. Kika, boa noite. Então, eu vou compartilhar com vocês o post, como eu faço agora todas as vezes, para a gente ir acompanhando. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Eu sempre erro nessa hora, né? Mas tudo bem. Tcharam! Olha só, consegui. Vou ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Consegui. Então, esse aqui é o post, né? Decoração com aproveitamento das coisas que você já tem. Então, como eu falei, essa questão de usar as coisas que você já tem na decoração é o passo número 3 do roteiro de decoração para a vida real. Se você não conhece o roteiro, nunca ouviu falar, não sabe do que eu estou falando, clica aqui nesse link que está no post, que você vai ser levado para a página que fala para você quais são esses passos. E lá você pode entrar passo por passo, você vai ter o link para os posts. Nos posts tem os vídeos que a gente já fez nas últimas semanas, onde eu falo bastante sobre como fazer, como você reproduzir cada passo para você poder fazer o seu próprio projeto de decoração. Fabiana, olha, tá falando, eu misturo tudo e amo móveis antigos. Cara, eu também, eu adoro. Tem muita gente que fala assim, mas o meu estilo não é vintage, né? Então, assim, o meu estilo é contemporâneo, o meu estilo é moderno. Mas e daí? Isso não significa que você não pode ter uma peça com história. Porque justamente você quebra essa coisa da decoração super contemporânea, aquela coisa toda linha reta, limpo, né? Então, assim, quando você coloca uma peça que você vê que é uma coisa antiguinha, você traz um pouco mais de molho, né? Esse contraste deixa a decoração mais interessante. A Kika também tá falando que é a cara dela. Oi, Maria Aparecida. Bom, eu acho o seguinte, né, também. Vocês que me seguem, que estão aqui, tá todo mundo falando, eu adoro mistura. Porque, assim, eu adoro mistura, né? Tudo que eu falo é nessa linha. Então, assim, se vocês me seguem é porque vocês já se identificam também um pouco com essa maneira de eu pensar a decoração, né? Eu acho que, assim, as pessoas parecidas se agrupam, né? Normal. E hoje é dia do amigo. Então, amigo é isso, né? É afinidade. A gente vai se juntando ali no grupo que tem a mesma afinidade, vai trocando figurinha. Então, um beijo, meninas. Feliz dia do amigo para todo mundo. E, bom, mas retomando aqui a questão do reaproveitamento, essa questão tem uma coisa que eu já falei num outro post sobre, a gente discutiu sobre ser minimalista, ter uma visão de mundo minimalista ou ter uma visão de mundo maximalista. Então, assim, tem uma onda minimalista que é geracional, que tem a ver com essa galera nova que hoje em dia está indo morar sozinha. Então, uma galera entre 20 e 30 anos aí que está indo para o seu primeiro apartamento, alugado ou não, mas estão saindo de casa pela primeira vez. E essa galera está influenciando muito a decoração com esse estilo que é um estilo minimalista, mais limpo, de ter menos coisa, né? E não é só na decoração, é o modo de viver mesmo. É uma galera que não quer, acha que acumular objeto é uma coisa fútil, né? Enxerga o objeto como tralha. Maria Cristina tá mandando beijos para você também. E aí, eles pensam que eles têm que se livrar dos objetos. Então tem essa ânsia, né, de ter só 30 peças no guarda-roupa, de não ter quase nenhum móvel na casa, de ter tudo prático, tudo limpo, né? Tudo... Legal, eu acho bacana. Só que eu acho que tem uma outra coisa que a gente acaba esquecendo, que é que os objetos, né, os móveis, os objetos, eles carregam história. E eles fazem a gente se sentir bem também, sabe? Eu gosto de estar cercada de objetos que me lembram de pessoas queridas, de momentos importantes da minha vida, né? Isso me faz sentir acolhida, segura dentro da minha própria casa, né? São referências que a gente carrega com a gente ao longo da vida. Então, eu acho que tem que ter, na hora de você decidir o que você vai aproveitar e o que você vai abrir mão na decoração da sua casa, você tem que pesar essas coisas. É claro que viver numa casa atulhada de coisa também não é legal, né? Porque você fica ali com aquela energia meio estagnada, fica bagunça. A bagunça é uma coisa que drena a gente pra caramba, né? A gente fica sentindo cansado, desestimulado, então também não é legal. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio.
E esse processo de você decidir o que você vai abrir mão e o que você vai aproveitar na hora de decorar a sua casa, ele pode ser muito libertador, né, para quem tem essa visão de mundo minimalista, que acha que tem que se livrar dos objetos e tal, e do desapega, né? É muito libertador para quem tem essa visão de desapego, mas ela pode ser muito angustiante para quem, como eu, se apega aos objetos como amigos, né? Vê o objeto como assim quase uma encarnação de um momento ou de uma pessoa, né? Então, fazer esse momento de reflexão no processo de decoração, de você parar e pensar o que vale a pena você manter, o que vale a pena você descartar, não, é importante de qualquer maneira, é positivo de qualquer maneira, porque faz você circular essa energia que está estagnada e faz você pensar na sua vida, né? Por isso que eu sempre falo que decoração é um processo e é um processo de autoconhecimento, porque você começa tendo que pensar no seu estilo, né? Pô, se conhecer, se vasculhar mais do que isso para se conhecer é impossível, né? Você tem que se procurar, se vasculhar para descobrir qual é o seu estilo. Aí você tem que repensar como é que você vive, como é que é o seu cotidiano. Aí depois você tem que pensar se aqueles objetos são objetos imprescindíveis para você ou não, ou se você pode abrir mão. Então, todo o processo de você decorar a sua casa, ele é um processo de autoconhecimento. E claro, tem que ser assim, né, gente? Porque é a casa da gente. Não tem nada, eu acho, talvez roupa, né? Talvez a maneira de vestir. Mas assim, eu acho que a casa, mais do que a maneira que a gente se veste, é uma expressão de quem a gente é, né? Eu acho que a casa mais, porque na roupa a gente pensa muito no outro, né? Na imagem que a gente quer passar para os outros. E a casa menos, porque na casa é o que a gente quer pra gente. A gente quer. Tudo bem, eu acho que assim, tem uma coisa do status, você quer que os seus amigos vão na sua casa e achem legal e tudo. Mas é menos, a gente pensa, põe mais a gente em primeiro plano na hora de decorar do que na hora de se vestir. Eu acho que na hora de se vestir a gente ainda põe em primeiro plano o outro, o que os outros vão achar. Então, decoração, putz, não é porque eu estou valorizando também a minha profissão, não. É porque eu aprendi isso trabalhando, pondo a mão na massa, conversando com as pessoas, vendo o que acontece com as pessoas que se dão o direito de parar e curtir esse processo de decoração, né? Bom, então, papo cabeça, né? Vamos pro mão na massa, que já falei muito papo cabeça. Então, vamos lá. Essa foto que está aqui, que é a primeira foto, é um exemplo aqui da minha casa. Isso daí é uma foto do meu quarto. Então, essa escrivaninha que vocês estão vendo aí, desculpa, eu tô ficando meio resfriada, é uma escrivaninha que eu ganhei da minha tia-avó. A minha tia-avó morreu com quase 90 anos quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, mais ou menos, né? E ela trouxe essa escrivaninha com ela era francesa, minha avó também, e ela trouxe com ela essa escrivaninha da França, enfim, nem acho que deve ser um móvel com um valor de antiguidade, assim. Mas ela me deu quando eu tinha 6 anos e eu fiz muita lição de casa nessa escrivaninha, sabe? E depois eu fiquei maior e eu estudava. Eu lembro que quando eu estava já no colegial, que tinha que estudar para a prova, varava a noite estudando, era tudo nessa escrivaninha. Então ela tem um valor especial. Me lembra dessa minha tia-avó, que também se chamava Simone. Foi em homenagem a ela que meus pais deram o meu nome. Então, assim, eu tenho toda uma ligação especial com essa escrivaninha. E quando eu saí da casa dos meus pais, eu levei ela comigo. E ela, no meu primeiro apartamento, ela virou um bar. Ela ficava com essa parte, com essa tampa, né? Que ela abre assim, né? E para fazer a mesa, né? Onde você escreve. Onde se escreviam cartas antigamente. É super bacaninha. E ela foi bar nessa minha primeira casa. E hoje em dia ela está aqui no meu quarto e eu guardo as minhas bolsas, guardo óculos escuros, guardo bijuteria nela. E ela tá ali, e a minha cama, vocês estão vendo ali, eu fico, quando eu deito à noite, é a visão que eu tenho da minha cama. Então eu tô sentada lá antes de dormir, tô lendo um livro, e eu tenho essa visão, que é uma visão que para mim é agradável, né? Eu tenho, assim, me traz boas lembranças, me faz sentir em casa, né? Ela tá no meu quarto há, sei lá, 30 anos, mais de 30 anos comigo no meu quarto ali. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença, né, na decoração, que dá personalidade, mas te dá também
essa sensação de aconchego, né? Que a gente sempre fala, eu quero uma casa aconchegante. Todo mundo fala isso, né? Quando a gente fala de decoração, aconchego eu acho que é a primeira palavra que a gente associa. E eu acho que aconchego está relacionado com essa familiaridade que a gente tem com os objetos também, né? Então, como que você faz para definir quais das coisas que você já tem você vai reaproveitar e aquelas coisas que não vale a pena, né? Bom, eu recomendo o seguinte, primeiro passo, fazer um inventário, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, fazer um inventário das suas coisas, fazer um inventário mesmo, entendeu? Tira foto, eu super recomendo isso. Pega o seu celular e tira uma foto de cada peça que você tem. Então, entra lá, você quer redecorar a sua sala de estar. Fotografa o seu sofá, fotografa a mesinha de centro, fotografa a mesinha lateral, fotografa os quadros, fotografa a luminária, tudo separadamente, independentemente. Não faz um fotão com tudo. Cada item você fotografa. Por que isso? Porque eu aprendi com o tempo que quando você vê a fotografia do item separado, você tem maior facilidade de analisar as características dele. Quando você tem a foto da sua sala como um todo, já está ali tudo. Você já olha para aquela sala, você já está a fim de redecorar, você já está de saco cheio, você olha, você não consegue enxergar o potencial das coisas, né? Quando você separa os objetos daquele contexto, fica muito mais fácil de você avaliar o potencial de cada peça. Então, eu recomendo isso. Fotografa separadamente. E depois você vai avaliar com relação ao seu estilo de decoração, que você definiu já, você já conhece, lá do primeiro passo, você já tem o seu mood board, ou você já tem um painel no Pinterest que tem, você sabe já descrever o seu estilo, né? Se alguém te perguntar, pô, mas como é que é o seu estilo? Você sabe, é rústico, mas eu gosto também de misturar o rústico com uma coisa mais romântica. Então você já consegue verbalizar um pouco mais como é que é esse seu estilo. Quando você olhar essas suas peças fotografadas individualmente, vai ser muito mais fácil para você identificar se elas entram ou não no seu estilo de decoração. Vai ter coisa que você vai olhar e vai falar, putz, não tem nada a ver com o meu estilo. Então, sabe, separa. Vai ter peça que você não vai ter certeza. Você fala, pô, essa daqui de repente rola. Você já começa a fazer uma triagem, entendeu? Porque você já começa a tirar o que não tem nada a ver, né? Olá, Casa Argivai, com as coisinhas de casa mais fofinhas do Brasil. Tudo bem? Feliz Dia do Amigo. E aí, você começa a avaliar com relação ao seu estilo de decoração. Então, eu recomendo sempre o seguinte, mantém os móveis que têm... que tem memória, que tem memória afetiva. Os móveis de família, mantém isso, tá? Você vai achar um lugar para eles. Eu acho que isso a gente tem que manter. As outras peças que não tem nenhum valor afetivo, que não tem história, essas você pode pensar, fico com elas ou não fico, entendeu? Eu acho que isso você pode avaliar se tem a ver com o seu estilo de decoração ou não. E também, além de ter a ver com o seu estilo de decoração, você tem que saber se a peça tem a ver com o clima, com a atmosfera que você quer. Oi, Meire, boa noite. Que você quer que a sua casa transmita, né? Também é importante isso. Então, aqui eu tinha colocado, de novo, só para a gente relembrar, esse aqui é um mood board real de um projeto que eu fiz. Então, para quê? Esse mood board, ele me guiou ao longo de todas as etapas do projeto. Então, assim, foi ele que me ajudou a pensar nas coisas que a cliente já tinha e que a gente podia utilizar, e nas coisas que não valia a pena a gente utilizar, que seria melhor substituir, né? Então, por exemplo, ela tinha um tapete super bacana oriental que tem a ver com essa linguagem. Se olhar aqui esse mood board, o tapete oriental tem a ver, ele entra. Então, assim, a gente manteve o tapete oriental. Primeiro porque, assim, já era uma herança de família, é um tapete bacana pra caramba, antigo, e tinha a ver com a proposta de decoração que a gente estava fazendo. Ela tinha lá uma mesinha de centro, que era uma mesinha de centro assim meio sem graça, não tinha... era pesada, sabe, para o ambiente. Essa a gente substituiu. Então é essa coisa que você tem que avaliar. E aí, depois que você fez esse inventário e avaliou, separou essas primeiras peças que tem história, que você vai manter, eu sugiro você separar as peças que você está na dúvida em 3 grupos, tá?
Separar as peças que você quer. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, porque eu acho que ficou pequena a letra. Vamos ver. Vê aqui, pessoal. Mas assim eu fico. Aqui. Então, separe as peças em 3 grupos, que são o que manter do jeito que tá, que não precisa fazer nada. O que reformar, desculpa, que você vai usar, mas que vai precisar reformar. Ou uma poltrona que você vai reestofar. Um móvel de madeira que tá meio detonado e que não tem muita graça e que você vai pintar do colorido, né? E o que você vai doar ou vender. E aí você tem que pensar nessa hora de separar os móveis nesses 3 grupos, como se você estivesse indo para garimpar numa feirinha de antiguidade, sabe? Vira a chave na sua cabeça, garimpa a sua casa como se você estivesse garimpando uma feirinha de antiguidade. Que é tentar ver se um móvel que de repente você não está curtindo mais num espaço, ele não pode ser levado para um outro ambiente e cumprir uma outra função. Como eu fiz com a escrivaninha que eu mostrei lá no começo, né? Que é uma escrivaninha, mas que já foi bar, e que hoje em dia guarda bolsa, guarda biju. E aí aqui tem uma foto super bonita, eu adoro essa foto, já usei ela várias vezes em outros posts, que tá vendo? É uma cristaleira que virou uma sapateira. Então assim, pô, se você não abrir um pouco a sua cabeça, você nunca vai ter essa ideia, né? De pegar um móvel que está na sala de jantar, ou que está na cozinha, ou que está na copa, mas que de repente é um móvel que já está ali, está meio sem graça, meio velhinho, ou não é mais tão prático, né, para ficar na cozinha. Mas, poxa, é um móvel que é bacana. E você não tem lugar para guardar sapato. Por que não usar, então, esse móvel, trazer ele para uma outra função, tirar ele do contexto dele? Oi, Beth, boa noite. Se atrasou, mas tem material ainda. Valquíria, boa noite, meninas. Então é isso, é você olhar com essa cara de quem está garimpando uma feirinha de antiguidade. E como eu falei no vídeo passado, gente, tentar parar de pensar em termos de ambiente, pensar em função. Pensar sempre em função. Então, o que você está precisando? Eu estou precisando de um lugar para guardar sapato. Não pensa que você está precisando de uma sapateira. Pensa que você precisa de um móvel para guardar os seus sapatos. Sônia, boa noite. Lúcia, boa noite. A Lúcia tá falando que ela fez uma sapateira com uma cristaleira. Então, e fica lindo, né? Porque você fica com cara de closet, fica feminino, mas fica ousado ao mesmo tempo, né? Eu adoro fazer isso, tirar um móvel do contexto original e usar ele de uma outra maneira. Porque isso é que deixa a sua decoração interessante, porque senão fica tudo igual, né? Fica dizendo na casa de todo mundo tem o rack da televisão, o sofá, aí tem o aparador, a mesa de jantar. Pô, pra que aparador? Será que não dá pra usar um outro móvel como aparador? Será que em vez de rack não dá pra usar, não sei, uma cômoda ou só uma prateleira? Não sei, né? Repensar. E aí o truque para você conseguir pensar fora da caixinha, não gosto muito dessa porque tá batido, mas o truque para você conseguir pensar assim é você pensar na função e não no móvel. Então pensar, eu preciso guardar os meus sapatos, não eu quero uma sapateira, né? É diferente. Então, vamos recapitular, né? Um pouco, eu acho que para quem está chegando agora também se interessar. Por que reaproveitar as coisas que você já tem? É o passo número 3 do processo todo de decoração. O primeiro passo é você saber descobrir o seu estilo. O segundo passo é você avaliar o seu estilo de vida, como é o seu cotidiano, como você usa os espaços, né? E o passo 3 depois que você já sabe qual é o seu estilo e como é que você usa os espaços, você vai saber o que está faltando, né? Mobiliário, é isso que eu estou falando. Você sabe as funções, você sabe o que está faltando. Então, por exemplo, na sala, você adora ler, mas você não tem um lugar confortável para ler, só tem o sofazão lá de ver televisão. Então tá faltando um assento confortável para ler. O que pode ser? Pode ser várias coisas. Pode ser uma poltrona, pode ser um puff, né? Pode ser só umas almofadas no chão. Então, assim, não pensar eu preciso de uma poltrona. Não, você precisa de um lugar confortável para ler. Pensa na função, né? Então, isso te ajuda a descobrir entre as coisas que você já tem o que você pode reaproveitar. Trazer móveis, mudar eles de lugar, né? Uma cristaleira ser usada no quarto para guardar sapato, um baú
ser usado na sala como mesa de centro, e aí assim a gente dando novos usos para os móveis que a gente já tem. Então, e aí a gente falou sobre como decidir das coisas que a gente já tem, o que a gente vai usar e o que a gente vai abrir mão, né? Então, são 3 passos, vamos dizer, para você conseguir decidir, que é, primeiro, fazer um inventário das coisas que você já tem. Eu sugeri fotografar cada peça individualmente, porque facilita na hora de você analisar as características da peça. Quando você olha as suas coisas no contexto já da sua decoração, fica muito difícil você avaliar. Se tem lá, às vezes, uma luminária que você não está dando nada por ela, mas quando você olha ela, fotografa ela e olha ela sozinha, você fala, pô, de repente esse abajur aqui ia ficar maneiro se eu colocasse no aparador ali perto da mesa de jantar. Ou na bancada da cozinha, por que não? Um abajur na bancada da cozinha fica super charmosinho, entendeu? Então, te ajuda a pensar a peça fora desse contexto que ela já está. Então, fotografar, fazer um inventário. Depois, avaliar essas peças que você fotografou, se elas têm a ver com o seu estilo de decoração. Pega lá o seu mood board, que está aqui o exemplo, pega lá o seu mood board e avalia. Tem a ver com o meu estilo? Faz sentido dentro dessa proposta, do clima que eu estou querendo criar de decoração? E aí, separar esses móveis em 3 grupos, que é o que você vai manter do jeito que está e vai usar, o que precisa de reforma, você vai reestofar, vai pintar, enfim. E o que você vai doar e vender. E uma vez decidido que vai doar e vender, faça, tá? Vai com tudo, porque senão a gente fica vivendo com aquele negócio ali, encostado, e fica ocupando espaço, e a gente não faz nunca, e aí a gente não consegue avançar. Então, são esses 3 jeitos. Agora eu queria falar um pouco sobre alguns truques para a gente aproveitar as coisas que a gente já tem na decoração. Então, assim, primeiro truque de aproveitar é mudar as coisas de lugar. Então, é isso. Testar novas posições para os seus móveis. Quando você começa a mudar, então, sei lá, tira a mesa lateral e bota ela na frente do sofá, vê se de repente ela não podia funcionar como mesa de centro. Leva a mesa de centro, sei lá, para um canto e bota 2 cadeiras ao lado, uma delas e faz, sei lá, uma outra área, uma segunda área de bate-papo. Né? De repente você consegue quebrar o seu ambiente de estar em 2 núcleos menores, mais aconchegantes, né? Fazendo isso. Movimentando muda os assentos de posição, tem uma cadeira que está do lado do sofá, bota em frente, vê o que acontece, bloqueia a televisão, não bloqueia, de repente fica bacana. Quando você começa a testar e movimentar esses móveis de lugar, novas funções e ideias vão surgindo e que vão te ajudar a avaliar se a peça não pode ser aproveitada de uma outra maneira, né? Outro truque para você aproveitar as coisas que você já tem. Pintura, claro, né? Basicão. Aqui tem até uma foto que é de um faça você mesmo, lá da Manu do Simpli Chic. Vocês sabem que faça você mesmo não é comigo, eu não sou expert, não sei fazer. Admiro quem faz pra caramba. E assim, então sempre indico o blog da Manu para quem curte DIY, porque assim, ela sempre tem uns projetos legais, tá vendo? Ela pegou aqui uma estante que tava lá no apartamento sei lá se ela comprou, alugou, mas assim, é uma estante totalmente genérica, né? De uma madeira que não tem nada de especial, nem o design também não tem nada de especial, só que, poxa, ela fez uma coisa super maneira, ela escolheu uma cor forte, brilhante, marcante, e ainda forrou com eu não sei se isso eu acho que é tecido isso, não lembro mais. Mas tem o link ali, você clicar, você vai lá pro blog dela e você vai saber como é que ela fez isso. Né? Então, mudar móveis de lugar, pintar ou reestofar um móvel. Né? Então, mudar o tecido de poltrona, cadeira, fazer uma capa colorida para o seu sofá. Né? Às vezes, uma cadeirinha de cozinha, daquelas que não tem graça nenhuma, se você comprar 1 metro de tecido e aluga, sei lá, ou compra eu sou louca para ter um daqueles grampeadores de estofado, sabe? Eu tenho uma fantasia que eu vou sair reestofando várias coisas. Mas, então, se você às vezes pega uma cadeirinha daquelas michurucas de cozinha, mas um tecido bacana, e você pronto, já tem uma cadeira legal que pode virar um criado mudo, pode virar uma mesa de apoio na sua sala,
com os livros em cima, pronto, já virou um cantinho charmoso, entendeu? Outro truque para você aproveitar as coisas que você tem é usar objetos cotidianos, expor os objetos cotidianos como se fossem obras de arte. Com isso você mata 2 coelhos, que é, você tem lá aquela parede vazia, não tem grana para, quer um quadro, quero um quadro, não tem dinheiro, não sei o quê. Pô, pega as coisas que você já tem, às vezes você tem uns lenços bonitos, uns chapéus bacanas, uma tábua de madeira, sei lá, uma coleção de panela, não sei, coleção de alguma coisa que seja um objeto cotidiano. Ó, a Maria Aparecida tá falando que o filho dela tem grampeador. Eu acho que a Kika também tem, hein? Oi, Eliane, tudo bem? Esse grampeador, cara, eu não sei por que eu sonho com isso, porque, como eu falei, eu não sou péssima nesse negócio de faça você mesmo, mas tudo bem, né? E então, uma coisa que é bacana para você reaproveitar as coisas que você tem é pensar nos seus objetos do dia a dia, como que você pode usar eles, botar eles para funcionar, porque a gente fica com um monte de coisa bacana às vezes, tudo enfurnado dentro de armário. Eu sou totalmente contra, eu sempre falo, já olhou no seu armário para ver se não tem uma manta, um lenço, uma colcha? Sempre as pessoas têm umas coisas bacanas, entendeu? Essa moça aqui tinha esse monte de chapéu, olha que lindo que ficou, né? Na parede dela. Virou uma composição, virou arte, né? Então, vale pendurar cesta. Eu vou mostrar para vocês depois o meu Instagram, porque lá no Instagram do Meu Estilo Decor eu reposto fotos que eu acho de casas reais que tem uma decoração que eu chamo do decor vida real, que tem a ver com essas coisas que eu falo. Então, vou mostrar para vocês umas coisas muito bacanas que o pessoal faz. Que tem uma coisa bem parecida com essa aqui, de uma garota que usou uma cestaria na parede. Ficou lindo. Trocar cúpula de abajur também é uma maneira de você renovar as coisas que você já tem. E expor os seus tesouros particulares. Adoro essa expressãozinha, adoro dar nominhos, né, para as coisas, vocês já sabem. Então, o que é expor os seus tesouros particulares? Os seus tesouros particulares são aqueles objetos que têm significado para você, que contam uma história. Então, sabe quando você teve umas férias maravilhosas com a sua família, numa praia paradisíaca, que você catou um monte de conchinha? Pô, só que essas conchinhas estão num canto, numa gaveta. Pô, pega essas conchinhas, coloca num vidro bonitinho e usa isso na decoração, né? Ou, sei lá, você tem o seu sobrinho, desenha super bem, vive te dando desenho colorido e tá também numa gaveta. Por que que você não usa o desenho colorido para fazer para uma parede, para fazer uma organização bonita, fazer uma exposição bacana na parede, né? Então, expor esses objetos que têm significado, né? Que te contam alguma coisa. Quando você a gente falou lá no começo, quando você se cerca desses objetos que têm significado para você, você se sente protegido, né? E se sente realmente em casa, né? Você se adona do seu espaço. Também pode ser uma coleção, né? Tem muita gente que coleciona coisa. Eu coleciono pedra, eu coleciono um monte de coisa, né? Coleciono máscara, coleciono pedra. Boa noite, Regina. Então, expor essas suas coleções. Bota lá uma prateleira ou pega uma estantezinha. Outro dia, uma leitora, vou até postar, acabei esquecendo. Uma leitora me mandou fotos. Ela falou: eu tenho uma coleção de gatinhos, que eu adoro gato, todo mundo me dá gato. E o meu marido começou guardando umas máquinas fotográficas antigas, que era do pai. Agora todo mundo que tem máquina fotográfica velha dá para ele também. E a gente tem um monte. E aí, seguindo as suas dicas que tem lá no blog do guia de Arrume a Sua Estante como um Designer, tem um monte de dica de arrumação de estante, né? E ela falou: eu segui as dicas do guia e olha só como é que ficou. Putz, eu fiquei super feliz, porque ela tem 2 estantes, ela fez um arranjo da coleção de gatinhos em uma, fez um arranjo das máquinas fotográficas em outra, ficou super bacana. Só de você agrupar essas coleções e expor, pronto, você já tem uma decoração interessante ali com um negócio que você gastou 0 dinheiros. Não gastou nada. E é um negócio que é só você que tem, só na sua casa que tem, entendeu? E tem a ver com você, tem a ver... Pô, essa máquina veio de não sei quem, esse gatinho ganha não sei de quem. Cara, é isso que faz a casa da gente ser a casa da gente, né?
A Elizabeth está aqui, tá concordando, né? Outro jeito de você usar as coisas que você já tem, usa seus livros como objetos decorativos, né? Olha que lindo aqui é, esses totens, né, de livros que estão ali quase para serem usados como uma mesinha, né, de apoio para essa cadeira. Então você pode sentar aqui, ler um livro e apoiar uma xícara aqui de café. Ou estão sendo usados como objetos escultóricos mesmo, quase como obras de arte, né? Então, usar os seus livros, não deixe eles enfurnados de qualquer jeito numa estante. Coloca eles para trabalhar a favor da sua decoração, né? Outra coisa que eu falo muito é, em decoração, como na vida, uma dose de humor e uma dose de esquisitice é fundamental. Então, assim, o que pode ser uma dose de esquisitice? Pode ser essa estátua desse Bambi aqui embaixo da cadeira, entendeu? Ou pode ser esse chifre aqui também, aqui em cima dessa pilha de livros, né? Então, assim, sempre quando você tem uma coisa estranha, esquisita ou engraçada na sua decoração, é uma maneira de você dizer assim, olha, aqui vive gente de verdade, né? Essa casa tem gente, tem vida, a gente usa a casa, né? Não é pra, a gente não se leva muito a sério, né? Eu acho que isso, para tudo na vida, é fundamental, né? E quando você coloca esse humor na decoração e não leva essa decoração também tão a sério, de querer tudo perfeito, né? Aquela almofada perfeitamente, calculado, tudo super calculado. Quando você relaxa e começa a fazer esses experimentos, compor, misturar, é muito mais gostoso e você vai perdendo um pouco esse medo de vai ficar bom, não vai ficar bom, é cafona, não é cafona, né? E deixa rolar essa coisa do humor. De novo, vocês vão ver isso também lá no Instagram. Tem vários exemplos que eu adoro, assim, super bacanas, né? E, finalmente, aprender styling. O que é styling? Styling é a capacidade de você fazer arranjos que fiquem agradáveis aos olhos. Então, vamos lá no exemplo dessa estante aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? A estante inteira tem styling. Então, primeiro tem esse vaso com flores aqui em cima. Depois tem, você pensa que os livros estão só colocados ali de qualquer jeito, mas não. Isso tudo está pensado. Por quê? De você ter um equilíbrio de formas, um equilíbrio de alturas e ao mesmo tempo um equilíbrio, mas com variedade. Então você tem camadas de objetos. Então, assim, tem os livros, mas na frente do livro tem objetos, sobre o livro tem um vaso. Então, assim, é a maneira como você... Tudo isso tem técnica, que eu ensino no guia Arrume Sua Estante como um Designer, né? Todas essas técnicas são super aprendíveis. Claro que você, como qualquer técnica, você tem que treinar. Mas, poxa, você tem uma estante na sua casa, com certeza. Você tem uma mesa de canto ou uma mesa de centro que você pode brincar de fazer esses arranjos e você vai ver, quando ficar legal, você vai falar, putz, ficou super bonito. É intuitivo também, sabe? E só quando você vai fazendo e treinando o seu olhar, é que a coisa vai funcionando. Então, se você ainda não tem o seu guia, Arrume a Sua Estante como um Designer, você vem aqui no post, lá no finalzão, tá vendo? Ó, tem essa imagem aqui, clica nela. E aí você vai poder baixar, eu mando para você por e-mail, você me dá seu e-mail, pá, eu te mando o guia Arrume Sua Estante como um Designer. Então, como eu falei lá no começo, além de você, quando você usa as coisas que você já tem, além de você dar personalidade e deixar a sua decoração totalmente exclusiva, só vai ter aquela decoração só na sua casa que vai ter, você contribui com o planeta, porque você não está jogando coisa fora, né? Então, evitando o descarte, e você também não está consumindo novos recursos, né? Você não está economizando esses recursos naturais que seriam necessários para produzir novos móveis, novos objetos, né? Então, assim, acho que também a gente tem que ter essa consciência quando a gente vai renovar qualquer coisa na casa da gente, mesmo uma reforma, né? Você fala, putz, mas eu vou trocar o piso, quantas caçambas de entulho eu vou gerar? Quanta gasolina eu vou gastar só para tirar essa caçamba de entulho, né? Então, assim, tudo que a gente faz tem consequência, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa estar
consciente dessas consequências, né? E tomar as nossas decisões assim conscientemente. Então, bom, eu queria que vocês, se ficou alguma dúvida, deixem para mim as dúvidas nos comentários. Toda quinta-feira, 8h30 da noite, eu tô aqui. Eu tô fazendo essa série dos 7 passos do roteiro de decoração para a vida real, que é um roteiro que eu desenvolvi, onde eu te ensino em 7 passos simples como criar um projeto de decoração para sua casa, para você fazer sozinha, tá? Então, eu já falei do passo número 1, que é descobrir o seu estilo, já falei do passo número 2, que é você avaliar como você usa a sua casa, qual é o seu estilo de vida, né? Como é o seu cotidiano, para você organizar a sua casa para ser prática, né? Para ajudar você no seu dia a dia. E agora o passo 3, que é você usar as coisas que você já tem na decoração, né? Então, semana que vem, eu vou falar do passo 4, que é como organizar os móveis no ambiente. O post já está publicado, se você for lá no blog você vai ver. Quem não assina ainda para receber os e-mails semanais do meu estilo decor, eu super recomendo. Clica aqui na estante que você, além de ficar por dentro de tudo que acontece, você vai ganhar o guia, né? E compartilha, gente, porque assim, quando vocês compartilham assim esse nosso vídeo aqui, esse nosso bate-papo, traz mais gente, fica mais animado, tem mais troca, né? E ajuda a divulgar o trabalho, né? Que eu acho que ajuda todo mundo que tá afim de viver numa casa bacana e muitas vezes quer pôr a mão na massa e não sabe como, né? Então, tudo que eu sei sobre decoração sem segredos, né? Então, espero vocês quinta que vem, ó. Um beijão, boa noite.